Web Rádio Fraternidade apresenta Eulália Bueno, no 2º Congresso Espírita Virtual, evento online com a apresentação do tema As Mulheres do Evangelho. É com você, viu, minha amiga? Sinta-se em casa. Mais uma vez, muito obrigado, Rubens, Divina, Patrícia, que já sei que está aí escondidinha, a todos que neste momento entrelaçam os corações, que se abraçam em nome desse mestre de amor, de luz, nosso condutor maior. Abraço aí em Atlanta, Charles, por mais uma vez trazer essa voz suave, essa música sentida para falar de Jesus. A nós nos coube uma reflexão ímpar. E para poder conduzi-la, nós fomos buscar num dos livros de excelência, que é o No Invisível, de Leon Denis, no seu capítulo 7, O Espiritismo e a Mulher, quando esse apóstolo do Espiritismo nos traz a reflexão sobre as Escrituras, ressaltando passagens que fogem ao conhecimento da grande parte dos seres humanos. As Escrituras já diziam que a mulher era responsável pela proscrição do homem. Ela fez com que Adão se perdesse e com ele toda a humanidade. Ela representava a sedução que desviava do caminho de Deus. E sobre ela pousou essa mancha negra da acusação. Não era possível dispensá-la, porque a procriação da terra dependia dela. Ela é o vaso de alabastro, de onde exala o perfume da vida, de onde os espíritos retiram, nesse invólucro que lhe preenche o ventre, todos os elementos indispensáveis à modelagem do seu corpo biológico. Mas isso, mesmo isso, não lhe tirou a maldição. Dalila atraiçoou Sansão. Uma passagem do Eclesiastes diz que ela é uma coisa mais amarga do que a morte. Paulo, o apóstolo dos gentios, fala que o casamento parece mesmo um mal, que os que têm esposas sejam como os que não as tivessem. Eram as instituições da lei, não era a rudeza de Paulo. Paulo, enquanto Saulo de Tarso, esse doutor da lei, que tão fielmente a cumpria, ao custo da própria morte, e ele precisou morrer. Morrer na estrada de Damasco para renascer na dimensão do Cristo. Para então compreender que essas leis, limitadas aos costumes da ignorância dos seres que habitavam a terra, desprezavam aquela que é médium de Deus, aquela que oferece o próprio corpo em holocausto
e coloca a mente numa interconexão entre o céu e a terra, para poder drenar as energias e as necessidades daquele que se lhe fará filho por um determinado tempo, cumprindo as suas andanças rumo à evolução espiritual. Jesus não a dispensou. E foi naquela manjedoura humilde, à beira de Belém, quando convocados ao censo de Augusto, para lá caminharam todos os povos. E entre eles, o casal, a família sagrada. Jesus ainda abrigado no vaso uterino. Maria, uma jovem de uma beleza rara, ímpar. E José, um homem digno, mas que já adentrava a madureza. Procuravam abrigo. Aquela mulher, a qualquer momento, estava prestes a dar à luz. Todas as estalagens em que bateram, mesmo dizendo-se lotadas, não dispensavam um olhar de soslaio, atraídos por aquela mulher, por aquela doce beleza que irradiava do céu. Atraíam olhares escusos, e José foi ficando temeroso. Mal sabia ele que fazia parte de uma grande caravana, onde eles eram a condição visível, material, mas onde espíritos augustos, sob a guarda do anjo Gabriel, velavam com todos os cuidados, porque as sombras tateavam em busca da melhor oportunidade de fazer naufragar a chegada do Mestre à Terra. Foi então que, vendo o mal cerrar fileiras, tomar parte nos corações assolados por todos os vícios, que planejavam situar-lhes em algum ponto da cidade uma corja de homens desregrados, talvez para violar a mãe de Jesus. E o anjo Gabriel ajoelha-se e pede ao Pai que interceda para que a missão possa ser levada a bom termo. E a inspiração chega ao coração de José, que abriga-se numa gruta calcária à saída da cidade, onde animais eram atraídos para agasalhar-se do frio da noite, e onde uma singela manjedoura ali estava, a fim de oferecer o alimento. Quem poderia supor que aquela simples manjedoura abrigaria o alimento da alma para toda a humanidade? E foi assim que o caminhar de Jesus foi toda uma demonstração de amor. Crescendo em Nazaré, sob os cuidados da maternidade abençoada de Maria, aquela que se fazia portadora de todos os dons, que trazia em si o mimo da beleza da mulher, mas também o carisma do coração maternal. Jesus, como as outras crianças, também caía machucando-se nas beiras do caminho e voltava para sua mãe, que lhe oferecia o cuidado extraordinário. E foi assim que aquele menino se fez homem
e trazia no olhar um amor incondicional, um amor puro, que somente os espíritos do alto galardão, como nos diz a Revista Espírita, fevereiro de 1868, espíritos marcados, os messias do espiritismo, como nos diz Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Fluido Cósmico, como nos diz A Caminho da Luz, logo também no seu início, nos dando conta de que ele, alçado ao mais alto grau de pureza, faz parte de um grupo ou de uma ordem de espíritos que se mantém numa conexão ou numa comunhão indescritível com o Pai, de quem aurem o hálito divino, a força nervosa, a matéria mental, a origem de tudo, o fluido cósmico universal, e com ele criam e abastecem o universo. Cada espírito desses traz sob a sua responsabilidade planetas, sistemas solares, galáxias, e o universo se multiplica nas mais frondosas belezas, incapazes de serem descritas, mas da vida à vida, como a própria mulher. Quem, de fato, nós poderíamos citar na vida de Jesus? Maria, sua divina mãe? Ou Maria, a mãe de Tiago, o menor? Salomé, mãe de João e de Tiago maior, que eram primos de Jesus? Joana de Cusa, nossa Soro Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus, Joana de Ângeles, a nossa Clara de Assis. Quando Rubens e Divina falavam que as pessoas às vezes perguntam: por que Francisco? E os livros de Manuel Filomeno de Miranda nos trazem riquíssimas experiências, todas auridas no mundo espiritual, dando-nos conta que o santo de Assis, o doce apóstolo João, a quem Jesus confia sua mãe e a quem Jesus entrega a sua mãe, como mãe e filho, dando-nos prova da confiança, da altivez moral daquele menino. Porque quando Jesus foi exposto à cruz do madeiro infame, João era praticamente um adolescente, franzino, de cabelos que resplandeciam o sol, alourados, de olhos meigos, de palavras doces. Ele é o nosso Francisco, que quando as trevas da Idade Média se sobrepuseram à terra, ele cantou amor, para a par com Clara. E vê-se nos livros de Joana, em suas introduções, ela clamando por ele, o santo de Assis, que assume perante Jesus a grande labuta de voltar a cantar o amor na terra, na sublime era da regeneração. E ele se faz acompanhar de Clara e de muitas outras. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Maria Madalena, a nossa Maria de Magdala, a mulher samaritana que foi abordada no poço de Jacó, na Samaria,
o povo excluído pelos seus hábitos, a quem ninguém se dirigia, mas a quem Jesus se dirigiu. Porque ela não apenas representava o povo excluído, mas ela era mulher. E a mulher era um objeto de adorno, uma escrava. Um sultão poderia ter 300 concubinas. Podia à vontade, mas se uma mulher fosse pega em pecado, no mesmo pecado que o sultão ou o rei cometia em luxúria com as suas concubinas, e ela às vezes traída pelo sentimento de necessitar ser amada, era apedrejada até a morte. Quem eram as mulheres que seguiam Jesus? Elas eram tantas. Elas eram invisíveis em seus lares. Elas eram relegadas aos serviços mais pesados. Não podiam sentar-se à mesa com aqueles a quem dedicavam a sua existência. Esposos ou filhos, não lhe era dada a honra de contaminar-lhes o alimento que, no entanto, suas mãos haviam preparado. Quando falamos de Jesus na manjedoura, sendo ele o próprio alimento da humanidade, não podemos deixar de dizer que a mulher é uma eterna manjedoura, por onde aportam os espíritos que necessitam retornar à vida e que encontram na argamassa do amor daquele espírito que se faz mulher. Porque quando vamos ao livro dos Espíritos, entre as perguntas 200 e 202, Kardec faz a grande inquirição aos benfeitores espirituais. Os espíritos têm sexo e eles são claros dizendo não como entendeis. Porque o sexo que nós compreendemos aqui é a expressão corporal que não pode ser esquecida, porque ela gera a vida, a fecundação. Obviamente, quando Jesus se referiu ao sexo de uma forma que não entendemos, ele quis falar de caracteres morais, de modos de ser. João, por exemplo, era doce, era sutil nos seus gestos, nas suas palavras. Era um espírito que já havia conquistado os dotes da afabilidade, da doçura, características adquiridas nas reencarnações em sequência, abrigados em corpos de mulheres. Assim como a fortaleza, o vínculo ao trabalho, o exercício da força, nós hoje, mulheres, também aurimos nas existências em que nos vestimos de um corpo masculino, mas somos espíritos de Deus, momentaneamente abrigados sob a égide do Cristo, dizendo como Francisco: Senhor, fazei de mim o que te aprouveres, Jesus, para que eu seja instrumento da tua paz, do teu amor, da tua alegria, da tua fé, do teu bom ânimo. A carapaça, Senhor, pouco importa, o que resplandece é a alma. E ao pensarmos desta forma, evolvendo os olhos para aquela época em que a mulher era feita um objeto
colocada à parte como um fole que se usava apenas para incendiar o fogo e depois era esquecida a um canto. Não sabiam, obviamente, os espíritos de tão parca envergadura, que eles poderiam, numa outra oportunidade, também virem mulheres. Ah, Senhor, a tua doce mãe, que espírito de coragem ímpar, que nos fez mãe por todos os séculos, que enquanto fostes elevado tormentosamente ao madeiro infame, seus olhos prensados de lágrimas, suas mãos gélidas encontraram apoio nas irmãs que te seguiam por toda parte, aquelas arrebatadas à violência doméstica, que ainda hoje graça em pleno século XXI em todas as nações da terra. Aquelas, Senhor, encarceradas em vestes que lhes afogam a vontade de amar, que lhes tiram do ar o sorriso, o olhar cativante, porque para eles tudo é pecado, Jesus querido. A mulher que quer se libertar do jugo, porque considera que igualmente caminha com o homem ante os desafios da existência, que tem força para o enfrentamento e a tem, mas que vive numa pedra de toque tão estreitinha, que ora para um lado, ora para o outro, pode sim levar a uma falência. A pergunta 817, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A resposta, e não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países, do predomínio injusto e cruel que assumiu sobre ela o homem? É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. 819, com que fim mais fraca fisicamente está a mulher perante o homem? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves, que nem sempre são leves. Nós dizemos assim, deveríamos experimentar um homem na hora do parto. E rimos, porque já sabemos de antemão que o homem não suportaria uma depilação num pequeno quadradinho da perna, quanto mais um parto. Mas nós já pensamos que talvez ele preferisse o parto do que os 9 meses, procurando a cada dia um centro diferente de equilíbrio, porque nosso corpo vai perdendo a referência, porque já não é mais só ele quem vive, mas é o Cristo feito criança e amor que vive em nós. Então, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheias de amargura. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns força para protegerem o fraco e não para o escravizar. Deus apropriou as organizações a cada ser para cumprir as funções que lhes cabe desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação às funções maternais e à fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. A mulher, sim,
tem que lutar pela igualdade do respeito, mas ela jamais deve querer abandonar as funções que carecem dela, a sensibilidade de uma alma devotada e preenchida a cada momento com os sinais da bondade de Jesus. Aquela multidão se espalhava pela Galileia. Uma multidão de aflitos, de desesperados. Quem eram aqueles seres que buscavam Jesus? O homem, muitas vezes envergonhado ante os títulos romanos que ostentava, como nosso Emmanuel em há 2000 anos, vivendo o senador Públio Lentulus, a sua doce esposa Lívia lhe clama pela filha Flávia, tomada por um grande mal, à beira da morte. Ninguém queria acercar-se dela. Ela vivia encarcerada, fora dos olhos cruéis dos julgadores de todos os tempos. Os que se julgam sãos não queriam adoecer ante o contágio funesto das flores de lepra que lhe ensombravam as carnes. E no entardecer de íntima dor, já conduzida por uma criada a crer em Jesus, Lívia suplica a Públio que busque o mestre Nazareno. E ele deixa cair o crepúsculo para não ser identificado, caminha sorrateiramente, vai a um lugar onde supostamente Jesus estaria, mas fora da hora, porque propositalmente ele não queria ser visto ao lado de ninguém que perambulasse esmolando a Jesus. Era homem, não tinha coragem. As mulheres preenchiam a multidão de irmãs, mulheres de má vida, mães aflitas, esposas como Joana de Cusa, a mulher do intendente de Herodes, clamando misericórdia. Aquela mesma que não abjurou Jesus, colocada na arena incendiada, num tronco todo encharcado de um óleo, e noutro, próximo a ela, o seu único filho, e o carrasco atormentando, chibateando, o filho dizia: mulher, nega o teu Cristo, ele vai te matar, e ao teu filho também, nega-o e vive. Não posso viver se o negar. Jesus ofereceu à mulher samaritana a água da vida. Ele foi até ela para que ela aprendesse o que é a verdadeira vida. Joana de Cusa não negou Jesus e viu-se consumida pelo fogo, assim como seu próprio filho. E enquanto o corpo se desfazia evolando na fumaça negra, cujo odor se diluía nos incensos para que não ofendesse o perfume a que estavam acostumados aqueles que ocupavam os altos cargos, o perfume da intolerância, da crueldade. Enquanto isso, os céus lhes estendiam as mãos e Jesus os acolhia para a vida imortal, que chamava-se vida eterna. Por todos os lados, Jesus advertiu. Ele foi ter com Públio e falou-lhe de um sonho que recorrentemente ele tinha, que lhe alertava que ele voltava para uma nova oportunidade, que havia sido cruel,
que Lívia lhe era o anjo guardião que desceu à escuridão para ampará-lo em nome do amor. Ele voltou para casa cabisbaixo, arrebatado por aquele olhar ao qual não queria se entregar. Pôde verificar a cura de Flávia e mesmo assim não seguiu Jesus. E mesmo assim, na tarde entristecedora do Gólgota, quando Lívia é a única mulher que adentra o palácio de Herodes, que tinha por ela sentimentos escusos, e lhe roga, salve Jesus. E ele não o fez, levado pela malícia de outra mulher. É convencido de que Lívia o traía junto ao cruel governador. E ele a aparta da convivência familiar, de envolver a pequena Flávia, porque Marcos havia sido raptado. Ela não podia estar no mesmo ambiente que ele, nem honrar-lhe a condição de esposa, porque ela amava Jesus. Da janela do seu quarto, ela via o Gólgota incendiando-se de ódio e as cruzes para a par com a de Jesus, erguendo os ladrões que morriam à beira do mestre. Seus olhos tomados de lágrimas foi arrebatada no coração pelas palavras do Cristo que lhe pediam fé, esperança e amor. Nesse instante, Públio arrebata a porta do quarto e a expulsa por 25 anos. Nunca movimentou um dedo para descobrir a verdade. E no silêncio da subjugação, Lívia o amou. E amou muito mais a Jesus, a quem seguiu a todo momento e por quem foi levada à arena ante os olhos estupefatos de Públio, no dia da grande homenagem oferecida a ele pelo império. Quando convencido, então, da inocência de Lívia, pensava em oferecer a coroa de louro e rosas que ostentava aos pés da amada para pedir-lhe perdão. Mas não foi a tempo. Ela morrera despedaçada na arena, para ressurgir em luz ao lado do Cristo no mundo espiritual. Chegou-nos às mãos, agora, nestes últimos dias, um livro muito interessante. Não estamos aqui tratando de historiografia bíblica, porque não temos capacidade para isso. Mas estamos permitindo que a nossa mente viaje com Jesus em tudo que venha resgatar-lhe a presença na nossa vida atual. Porque Jesus segue e nós estamos andando em sentido contrário dele, ao invés de engrossar-lhe a multidão dos testemunhos dolorosos e permanecer com ele até o fim. Agora, não mais apenas as mulheres, excetuando-se João ou Lázaro, todas as demais que ali estavam aos pés da cruz eram mulheres. E Maria de Magdala foi a que se impôs aos soldados romanos, abraçou-se à cruz e rogava: Senhor, aqui estou eu. Ah, pecadora que absolvestes, a tua lídima servidora que te diz: Senhor, faze de mim teu instrumento, seja na terra ou no céu, que eu possa iluminar-me pelos teus passos engrandecidos. E aí nos chega um livro escrito por uma baronesa alemã, baronesa Anna von Krane,
um livro intitulado Magna Peccatrix, um livro que traz de forma romanceada a história dessa mulher ímpar, que vivia num mundo de sedução, de bacanais. Aqui mostra como Maria, a irmã de Marta e Lázaro, mas o que importa se não for? De fato, a história casa é embelezada pela pena segura dessa mulher que até então não conhecia e que desenrola essa história arrebatadora, convidando-nos, mulheres, a seguir Jesus. A seguir Jesus desde que a vida se faz vida no nosso ventre, porque ali está um espírito imortal rogando-nos complacência, amor, dedicação. Na manjedoura do nosso ventre, ele renasce para uma nova experiência. E os seus olhos faiscantes, assim como os de Jesus, quando se abriram pela primeira vez em direção à sua magna mãe, lhe disseram: educa-me, Senhora, educa-me para que eu saiba conduzir-me na retidão da terra, legando em cada marca da estrada os exemplos imorredouros do Pai. Ah, Senhor Jesus, quando tivemos descrito neste livro que sem cansaço, tão poucas vezes podias mesmo visitar a tua própria mãe, que na casa de Natã e Débora repousava, tecendo-te o manto carmim para cumprir as escrituras, e tu não te negastes a fazê-lo, mesmo sabendo que representaria a morte de teu filho. Bastava-te ao coração saber por quem ele morria, por todos os filhos de outras mães. E o teu coração desprendido te fez tão grande, Maria, nas tuas mãos singelas, no teu olhar doce que se deixava conduzir pelas estrelas ou pelos raios de sol, pelo olor que te chamava aos campos de alfazema ou de rosas, para ver se o vento balançava, trazendo de volta o filho amado. E um dia, Senhora, um dia ouvistes os uivos da multidão atormentada. Teu filho não voltara na noite anterior. E tu fostes pelas mãos de Débora, de Maria de Magdala, que te foi filha em todos os momentos, que encontrou em ti o primeiro perdão, o primeiro aconchego de mãe, que dormia à porta do teu aposento humilde como a filha que vela e que ajuda a cuidar de Jesus como a irmã desvelada, que lhe dedicava um amor que foge à compreensão de qualquer outro que possamos imaginar, que recebeu o título de prostituta, de mulher de má vida, porque a mulher não poderia superar o homem em fama ou atenção. Então, a sociedade cruel pintava-os com as tintas negras da imoralidade. Não importa, Maria, não importa que tenhas vivido às expensas de um general, importa que tu encontraste Jesus. E naquele dia tão amargo, e que embora o sol transparecesse, as nuvens negavam-se a deixá-lo passar, com seus raios dourados, como se já se vestissem de luto para o que as aguardava. E elas, Madalena e Maria de Nazaré,
tendo o coração invadido por um sentimento de dor, tomaram a mão uma da outra e todas as outras a seguiram pelas ruas escusas em direção a Jerusalém. De repente, cruzaram na estrada com um homem desgrenhado, que parecia enlouquecido, ensandecido, que gritava, que uivava. Então, Marta, irmã de Lázaro, olha e disse: não nos parece Judas Iscariotes? Judas não suportava Madalena. Madalena queria libertar o coração de um sentimento dolorido que trazia por Judas. E naquele momento um raio fulgurou-lhe na mente e ela entendeu. Ele traiu o mestre. E quando a multidão passava em aflição, Lázaro, Marta, Maria foram perguntando: o que está acontecendo? Senhora, não vás. Estão ali julgando teu filho. E ele já vem açoitado, com o manto vermelho que todos imaginaram que seria da coroação como rei dos judeus. Mesmo aqueles homens que acreditavam em Jesus o seguiam certos de que ele libertaria Israel do jugo dos romanos e o faria de alto esplendor de ouro e prata. E quando ele vai ao templo, expulsa os vendilhões e diz: o meu reino não é deste mundo. Eles entram numa convulsão de ódio. Eles entram, então, compreendendo que Jesus era um covarde, que não lhes tomaria a liberdade da rédea dolorida, do chicote, das mãos dos romanos. E eles, ensandecidos, engrossaram a multidão. Que quando Pilatos, ao lavar as mãos, oferece, tradicionalmente, a chance de libertar um criminoso, eis que a voz torpe e obsessa de todos os que auriram das mãos de Jesus as benesses da cura, gritavam: Barrabás, Barrabás. E quando ele apontava ao Cristo, eles diziam em latim: crucifige, crucifige, crucifiquem-no. Maria, mãe e Madalena correram em desabalada até que deram de frente com os gigantes cavalos dos romanos constantemente açoitados, guardando o prisioneiro que era Jesus, que cambaleava como qualquer corpo ante o peso da cruz, cujas frontes deixavam rolar o sangue do martírio, da coroa de espinhos que lhe infligiram, marcado pelas chibatas dolorosas, de mais púrpura fazia o manto já todo rasgado, mas os seus olhos eram de amor e compaixão. Ele caiu e bateu a cabeça no chão, e a coroa de espinhos mais se lhe afundou, já na testa tão ferida. E uma porta nobre se abre, e uma matrona da alta sociedade aparece, com uma belíssima toalha de linho. Vence o obstáculo dos soldados, armados de lanças e espadas, não teme. Enxuga-lhe o rosto, que lhe transparece a feição sofrida de Jesus. E o general, mesmo a serviço de Roma, comove-se e pede ao Cirineu que o ajude a levar a cruz até o último instante.
Ah, Jesus, onde é que nós estávamos nesse momento? João, abeirando-se da Divina Mãe, agasalha e diz-lhe: Senhora, não vás, porque o tormento a que atirarão teu filho será tão cruel, Senhora. Teus olhos santos não merecem ver. João, em momento algum, uma mãe aparta-se de seu filho. E ela foi. Ela, Madalena, Marta, Maria Cleofas, Verônica, a que lhe enxugara o sangue do rosto, e tantas outras. E ali ficaram até que o dia se fizesse noite, até que o corpo lânguido, sofrido, cujas lágrimas de sangue pingavam sob os cabelos louros de Maria de Magdala. Ó Senhor, Tu és o meu amor, deixa-me ajudar-te, Jesus, naquilo que possa. Ali, sob o risco de perder a própria vida, a que tanto amava Jesus e a sua Santa Mãe, aguardou o momento final, quando Jesus, erguido aos céus, pende a cabeça na entrega final do corpo à crueldade humana. 3 dias depois, é Maria de Magdala, que ao visitar o túmulo encontra a pedra, naquele túmulo oferecido por José de Arimateia, rolada, e pensa: os doutores, os saduceus, os fariseus roubaram-lhe o corpo para não lhe permitirem a ressuscitação, mas não encontrou ninguém. De repente, entre o sol que tenta vencer as brumas da madrugada e o orvalho suave que perfuma as flores do outeiro, ela sente que alguém lhe toca suavemente o ombro e diz: mulher. Quando retorna o olhar, é Jesus. Não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Mas vai, dize aos meus companheiros e à minha Santíssima Mãe que eu vivo e estarei com eles. Desenrolam-se então os belíssimos fatos seguintes, finalizando a história de que foi Jesus que resgatou a indignidade, a crueldade, a escravidão, a grandeza sublime da mulher. Ele a amou sob todos os títulos: mãe, filha, esposa, pecadora, não importa, mulher. Tu és a co-criadora da vida. Faze-te dócil, porque só a doçura que suporta todos os sofrimentos é capaz de embalar no peito cadenciado ou de coração acelerado ante a dor o filho do corpo, o corpo do filho que Jesus te confiou. Educa-o e ama-o, e prefere antes que ele seja crucificado pela terra do que se mantenha à margem da cristandade, açoitando o bem para aurir os valores funestos que levam à derrocada. Ainda hoje, quando vamos encerrando a nossa reflexão, nós somos obrigadas a ver aquela casinha em Éfeso, à beira de um promontório, a casa da Mãe Santíssima, onde Maria de Nazaré passou seus últimos dias servindo a seu filho, junto a João, e ela então cansada, já pronta para deixar o fardo carnal, deita-se ao entardecer
e percebe, na dolência que se entregou, que a porta da humilde cabana se entreabre e mais um peregrino entra e chama, como costumeiramente todos a chamavam mãe. Ela senta-se, já munida de pouca força. A mão se estende em sua direção, ela toma. E quando a olha, ela traz as marcas da crucificação. Imediatamente dirige-se aos pés e ele traz as marcas da crucificação. Afasta-lhe o manto do peito e ali está a marca da lancetada que lhe fez esvair os últimos ais da vida física. Ela tenta ajoelhar-se ante o seu filho misericordioso, mas ele não deixa. Ele a abraça, a acomoda e diz: mãe, vim te buscar. Há de reinar comigo na casa do Pai, e serás para a humanidade sofredora a mãe de todas as horas. Uma corte de anjos, do qual Gabriel anunciava a estrada, a conduz com ordens para levá-la aonde quisesse, antes de recolhê-la ao infinito do céu. E ela pede para ir ao lago de Genezaré, para visitar os recantos onde tantas mães choraram as aflições dos filhos, e o seu filho estendeu misericórdia e amor. Ali ecoavam os gritos dos aprisionados em Esquilim, a célebre prisão de Roma, onde milhares de cristãos eram segregados, nas celas fétidas e escuras, nos subsolos úmidos, na torrente de dor e sacrifício. Ela adentra, haviam tantos milhares, homens, mulheres, velhos, crianças, jovens. Uns choravam baixinho, outros se abraçavam, outros oravam, mas ninguém pensava em desistir. Eles seguiam Jesus. E ela, tomada de candura maternal, com as suas luzes que provém do alto, invadiu uma das celas em que uma jovem olhava uma nesga de luz, que encontrara uma brecha na rocha para lhe apresentar o sol. Ela abraça a enlevada e sopra-lhe ao ouvido: canta, minha filha, canta. E sem saber por que fora tocada, a jovem elevou a voz de cristal cantando louvores ao Cristo. Ah, Senhor Jesus, aqui estamos novamente, nas arenas sangrentas dos testemunhos. As feras, Senhor, já não mais se encontram lá fora, mas rugem dentro de nós, ameaçando-nos a fortaleza moral para engrossarmos o mar da corrupção, dos valores temerários e escusos, convidando-nos a vencer no mundo. Mas nós, Jesus, nós, as mães, as esposas, as filhas, as irmãs que te seguem desde sempre, te louvamos a grandeza e suplicamos, Senhor Jesus, não nos deixes perder a marca dos teus passos, deixados na lama e na escuridão, e que, no entanto, se fazem luz para apontar-nos a estrada. Ó Senhor,
Não te cobramos mansuetude nem paz. Sabemos o quanto custa testemunhar-te, Senhor. E hoje queremos, junto dos nossos pais, esposos, irmãos, filhos, quem sejam, irmos para o testemunho, anunciando-te ao mundo uma vez mais. E ao invés de erguermos a voz para dizer que és o Cristo, Filho de Deus, viveste os exemplos no silêncio da estrada por onde seguimos, fazendo por merecer estar contigo sempre e a breve tempo, no mundo regenerado, na terra coberta de amor. Que nos abençoe, Senhor, e a tua divina Mãe, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, Eulália, olha, a gente se emociona mesmo, né? E eu vou dizer uma coisa para você aqui, porque a nossa querida Evênia está aqui nos bastidores, acompanha a palestra aqui desde o começo aqui, e ela disse, ela deixou um recadinho aqui que eu concordo plenamente com ela aqui no chat privado. Você vai ver, é impressionante como a Eulália entra no clima emocional da narrativa. Mulher, tu és criadora da vida, lindo, realmente, viu? Um abraço à doutora Ivene, que está com a gente aqui nos bastidores, já já a gente traz ela para estar com a gente aqui, mas a Divina já preparou ali as perguntas, a Divina já vai começar, Divina. A nossa primeira pergunta vem do Daniel Rosa de Assis. Eulália, no exemplo das mulheres amadas por Jesus, sinalizava para hoje a humanização que as mulheres cristianizadas exercem no acolhimento às carências supridas, a exemplo das próximas ou das máximas de Jesus? Acho que é máximas. Sim, a gente tem que lembrar que todas as passagens do Evangelho que citam Jesus são um louvor à mulher. A mulher é figura respeitada, amada. Com certeza, nem todas amaram Jesus porque não lhe compreenderam o sentido. Então, as que nós encontramos citadas em um livro ou em outro livro, não são todas, mas são as que mais estiveram com ele, as que tiveram coragem de deixar o lar e segui-lo por toda parte. E trazendo Joana de Cusa, porque muitos pensam, então Jesus arrancava as mulheres de casa, elas deixavam o lar à deriva, elas deixavam todo o trabalho a fazer, viviam perambulando. Não. Elas se revezavam, e sempre os maridos estavam viajando, elas levavam os filhos com elas. Era sacrificioso esse caminhar com o Cristo. E quando Joana de Cusa o procura, esperando dele que ele conviesse com a separação dela do seu esposo, que foi intendente de Cusa, e que era um homem cruel, ríspido, ele foi o primeiro a dizer-lhe que cumprisse a bênção da conjugalidade, porque ele era, antes de tudo, um irmão em dificuldades, que ela permanecesse com ele até o fim. E essa história vai acabar quando ele, desvairado, se perde na usura. Vai acabar com ele adentrando a casa do caminho de Simão Pedro, já carcomido pela lepra, pela cegueira, e encontra nas mãos e na alma de Joana de Cusa, sua antiga esposa desprezada, a irmã em Jesus, que lhe balsamiza as dores do corpo e da alma. Então, a mulher
é aquela figura que vive na vestimenta feminina, numa dessas oportunidades, o caminho que anda pela terra, mas que continua portado no céu. Então, ela tem que manter essa sensibilidade que conecta a família ao mundo espiritual, não porque ela é melhor do que o homem, mas porque lhe cabe nesse momento a tarefa de alçar a âncora do amor ao companheiro que ao lado dela, esposo, filho ou irmão, em lutas pelos viveres da terra, precise de um oásis seguro, onde estancar a sede e refazer as forças. Essa é a função da mulher. Muito bem, Eulália. Deixa eu voltar aqui para a tela, peraí. Muito bem, Eulália. Vamos lá. Tem mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A Naura pergunta para você o seguinte: Jesus tinha uma compaixão especial pelas dificuldades das mulheres e sua representação no mundo? Ai, mas muito. A gente tem que lembrar o que quer dizer compaixão, que não tem nada a ver com pena, com dó. Porque a pena, o dó, vai lá e oferece a esmola. A compaixão, com entrega. Ele não via a mulher, ele via a sua divina mãe, ele via aquele espírito que precisava saber da sua estrada, que precisava que lhe desse a mão, não o pão, não a água, não a vestimenta. E nós podemos traduzir isso hoje nas tarefas sociais da casa espírita. Aliás, há uma lição belíssima com a qual podemos finalizar para dizer o que é compaixão. Certa feita, um benfeitor narra nos Irmãos X, desencarnado, percorrendo as trevas, levando a comiseração, levando o passe, a energia santificada. Num lugar escuro, vê do outro lado aquele que se assemelhava a ser o chefe da região. Os demais não lhes percebiam a presença, mas o chefe sim. E disse resoluto, batendo algo firme no chão: abram alas. E todos se afastaram, e ele ficou numa linha reta com o benfeitor e disse: tu lembras de mim? E o benfeitor: me perdoe, eu não lembro de você. Ah, mas eu lembro quando tu eras espírita, quando tu entregavas as cestas básicas, a roupa, o alimento. Muitas vezes me deste água, muitas vezes correstes lá dentro, pegastes uma roupa, muitas vezes deste comida à minha mãe, aos meus irmãos. Eu, sim, tu. E foram muitas vezes, sim, muitas vezes. E mesmo assim, hoje tu és o chefe das trevas? Sim, porque tu só me destes coisas, nunca me ajudastes a sair da miséria moral em que me encontro agora. Jesus nos resgata da miséria moral. E seus olhos nunca levam uma nesga de apontamento acusativo. Ele só nos aponta o caminho adiante a seguir. Ele não nos inspira a olhar para trás, mas a fazer daqui para frente. Que aprendamos com Jesus, não a dar, mas a tirar da miséria moral, pela compaixão, pela empatia, todos aqueles que, vestidos de miseráveis, nos convidam a ser melhores, para que não sejamos nós os miseráveis na estrada deles algum dia amanhã.
Muito bem, Eulália. Divina vai trazer mais uma pergunta. Jesus tinha uma ternura muito especial por Madalena. Podemos considerá-la como um dos seus discípulos? Com certeza, com certeza. É muito interessante quando você lê um livro que é despojado de sectarismo religioso, que puxa para cá, que puxa para lá. Então, este Magna Peccatrix é um livro que não é mais editado, gente. Vale a pena citar isso. Esta edição que está nas minhas mãos é a 9ª edição e foi feita em 1956. Então, ela é muito achada em Febo, Magna Peccatrix. Conta a história de Maria de Magdala, uma mulher inteligente, culta. Aqui, a autora, como eu disse, a coloca como irmã de Marta e Lázaro. Nós não temos cabedal para discutir, mas deixamos-nos conduzir para extrair os valores morais, que são belíssimos. Então, por aqui, e por tudo que nós vemos aqui Maria de Magdala, na Boa Nova, sendo mãe dos leprosos, isso são minúcias, mas que falam da coragem que ela teve. Porque se a mulher já era espoliada, lembrem dela com o selo da prostituição, apedrejada por onde passava, apontada, constrangida, humilhada, ela nunca negou Jesus. Neste livro, logo após a morte de Jesus, narra Pedro num patamar, numa varanda, digamos assim, da casa de Naã. Eu vou olhar aqui depois. Ele há 3 dias, ajoelhado, chorava convulsivamente, dizendo que não fora digno do mestre, porque o negara. E admirava Maria de Magdala, porque nunca negara Jesus mesmo diante deles. Com o olhar, Maria de Magdala sabia o que Jesus queria dizer. Foi ela que interpretou muitas lições que Jesus oferecera, que eles não tinham alcance, porque não tinham cultura, eram homens rudes, e ela pôde trazer de volta o brilho. Foi ela, quando todos diziam, Jesus se foi, Jesus nos deixou, ele não se foi, ele voltará. Ela manteve acesa a chama da cristandade e a força com que ela fez com que todos seguissem adiante. E ficou só, nem ficou com Maria, nem ficou com os apóstolos, ela ficou só. Aqui neste livro diz que a solidão dela foi uma comunhão com Jesus tão grande que ela exalava a mensagem do Cristo para fortalecer os ânimos. Então, sim, podemos dizer que ela é uma apóstola de Jesus e foi uma médium do Cristo. Muito bem, Eulália. Já tem a nossa querida doutora Ivênia Prana, que está aqui já conosco, acompanhando. Mas tem uma pergunta aqui da Paula, ela quer saber o seguinte: se olharmos pela ótica dos livros O Consolador em Nosso Lar, veremos a mulher com deveres domésticos ou para com enfermos, tarefas de acolhimento e gentileza, cabendo às mulheres os cuidados com o lar. Mas a mulher quis ir além, ganhar o mercado de trabalho e atualmente vai mais ainda, né? Por necessidade precisa completar a renda familiar. Antes, o martírio era nos circos, em nome de Jesus. Hoje, são os testemunhos diários. Como nos fortalecer e motivar diariamente a seguir o Cristo e ainda motivar quem convive conosco? Pois é, minha querida Paula, nós continuamos sendo a aposta de Jesus, que nos oferece na própria constituição física, neurológica, uma condição de sensibilidade extraordinária.
Porque o homem, o ímpeto é do mundo, e ele não para. A mulher é aquela que precisa ter a sabedoria para saber o momento onde parar no mundo. O momento em que o elástico não estica mais e ou você rebenta o elástico do alto e só fica com o do mundo, e aí tudo se esvai para o mundo e o mundo não te oferece nada, ele só te cobra. Ou você reduz o elástico do mundo e alarga para não perder, através dessa sensibilidade maternal, que seja de fato biologicamente mãe ou não. Maria de Magdala foi mãe dos leprosos, dos excluídos, dos abandonados. Então, ser mãe não é de fato embalar um filho, mas é exalar o sentimento da maternidade, de ver em cada um, homem ou mulher, aquele que precisa de cuidado. Esse trabalho que, no momento, aquele que está vestido de homem não consegue exercer. Então, a confiança em nós, neste momento, é que sejamos ponte de luz entre as sombras da terra e as estrelas do céu, deixando que Jesus passe livremente entre uns e outros, para que todos reunidos junto do Mestre conseguimos fazer florescer na terra o mundo de amanhã, um mundo de regeneração. Saiba até onde deve ir para não deixar Jesus. Muito bem, Eulália Divina, a última. A última. Oh, meu Deus. Eu vou tentar fazer um jogo aqui. Eu não falei com o Rubens, não. Mas tem um aqui muito interessante. Você podia dar só uma pincelada, né? Porque já está acabando. Vamos fazer o seguinte: essa outra a gente deixa. Então, aquela da mensagem, se for o caso, a gente faz ela também. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. O chefe mandou, né? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é assim, é um fechamento para muitas perguntas que foram feitas. Infelizmente, não dá para fazer todas, né, Eulália? Mas ela é um puxar, assim, vai puxar essas outras perguntas. Hoje, vemos a representação das mulheres em diferentes setores, onde há alguns anos não víamos, desafiando o mundo, que infelizmente ainda é machista. Podemos considerar essas conquistas das mulheres como um grande aprendizado para a humanidade, Eulália? Sim, não tenha dúvida que a mulher constrangida, submetida, escravizada, sem direitos por tantos milênios, né? Vamos falar os milênios, ela tenta agora por todos os meios se igualar à condição do homem. Mas a grande sabedoria é não perder a medida. É mais ou menos a resposta dada a outra pergunta. Ela vai atingir categorias sociais altas, sim, mas ela vai dar o exemplo da humanização do trabalho feito com a delicadeza, com a presteza, com a capacidade, com a competência, mas ela consegue dar uma pincelada a mais de devotamento, abnegação. Ela deve afogar o orgulho, a prepotência, o egoísmo, porque se não fizer isso, ela pode estar no cargo que estiver. Ela não será uma mulher, ela será um homem vestido de mulher e deixará de lado o encargo de mais alta confiança que o Cristo lhe deu, ser médium da vida, para que a terra, acolhendo os espíritos que dela dependem para novas experiências, possam, pelas mãos e pelo coração dela, atingir a angelitude, onde todos nos encontraremos.
independente das tendências que trazemos para a feminilidade ou para a masculinidade, seremos somente instrumentos do Cristo, trazendo paz para a nossa terra. Que lindo, Eulália. Nossa, muito boas respostas, a palestra, a gente aprende muito com você. Divina, a Revista Espírita, abril de 1867, tem um excelente material, Missão da Mulher, que vai resumir tudo isso. Então, fica aí a dica de leitura para as pessoas, que ela vem com uma mensagem de Cárita também. Então, é lindo quando ela diz que ela pode nascer para o mundo, mas nunca esquecer as mãozinhas e a voz outrora rude que vibraram como um cobre, adoçar-se-ando como um eco, quando disser mamãe. Eu achei tão lindo. Muito lindo mesmo. É a Revista Espírita de abril 1867, Missão da Mulher. Nossa, que bom, né? A gente pode estudar também, né, gente? A mulher tem um papel fundamental, a humanidade por si só, né? Mas a mulher, neste momento, é um objeto de muito aprendizado para toda a humanidade mesmo. Concordo plenamente. Agora, para fechar, Eulália, a Hélida Lopes, ela escreveu o seguinte: Eulália, que mensagem você deixa para quem ainda não conhece Deus, Jesus e a doutrina espírita? Eu acho que, assim, né, o amor, né, vamos considerar, que se sente desconectada de tudo e de todos, que não consegue ser melhor e estagnou no caminho. Recife. Nós, ultimamente, assolados por tantas tragédias, sejam pessoais, sejam coletivas, facilmente podemos nos deixar arrastar ao descrédito dos valores morais e de Deus. Mas sabemos que no período pós-Revolução Francesa, assim como na Primeira e na Segunda Grande Guerra, existiu um movimento de descrença de Deus. Existiam teólogos holandeses que mantiveram a crença no Cristo porque havia os fatos históricos do Cristo, mas acreditaram que Deus não existia porque ele não intercedeu no solo dos países assolados pela miséria humana, em que muitos pais trocavam as suas filhas por uma barra de chocolate para alimentar o resto da família. Essa descrença não é um processo que estalou ante um acontecimento. É um processo que vem sendo construído, porque até o nada é feito de alguma coisa. E você não se deu conta. Você está esperando que venha de fora, quando todo o alicerce só pode ser construído quando você tira a terra de dentro. Então, aquele que não crê, comece a tirar a terra da sua alma descrente, abre espaço. E aos que creem, aos que têm certeza, cabe uma tarefa ainda maior. Não seja o pregador do Cristo, ele não precisa de anunciação. Seja a carta viva do Evangelho. Que quando alguém olhar para você ante os desafios da existência, veja você trabalhando com o mesmo afinco dos dias felizes. Eu não vou aqui fazer nenhum testemunho que venha engrandecer-me, porque eu não consigo aumentar um côvado a minha estatura moral. Mas vimos assolados por situações familiares terríveis desde o final de 2019, culminando agora em outubro com o diagnóstico de câncer de intestino de nossa filha mais nova. Um câncer severo, sim,
corremos, fizemos tudo o que pudemos, e a cirurgia, com grande sucesso, estabeleceu a cura. Mas como qualquer mãe, eu me ajoelhei no quarto hospitalar, quando vi a maca desaparecer nas portas do elevador e disse: Senhor, ela está, minha filha, mas é tua, Senhor. E eu aceito, me resigno e entrego a tua decisão. Eu não lhe disse: traze-a de volta, porque ele não pensava em me confortar o coração. Ele precisava do meu coração de mãe forte para que se concretizasse na filha os desígnios de Deus. E uma sucessão, depois todos ficamos com Covid, até a pequenina aqui de casa. E oramos todos os dias, buscando remover as forças escuras que tendem a dizer: vixe, onde está o teu Jesus? Está lá, crucificado. Não, ele não está crucificado. Ele está de braços abertos, num amplexo de amor, acolhendo todas as dores da vida e do ser. E hoje faz uma semana que nosso amor maior, nosso pai da alma, nosso irmão da alma, se foi. E eu estou aqui, sim, com o coração dolorido, como qualquer um de nós, mas não preocupado, não me debatendo, porque ele não morreu. Eu o devolvi a Jesus. E com Jesus, ele está infinitamente mais bem cuidado do que comigo. E eu, vencida essa etapa, coloco-me novamente, como cada um de nós. A Irvênia vai entrar depois. A Irvênia é uma lutadora, uma mulher de uma fibra moral incomparável, um exemplo de guerreira, que também terá muito a falar. Porque nós, mulheres, no campo onde estivermos, nunca devemos esquecer que, antes de tudo, nós somos mães. Portanto, devemos seguir o exemplo da mãe de Jesus. Confortar, consolar, e mesmo que choremos, recolher as lágrimas num cântaro, e com elas orvalhar as flores do amanhã. Muita gratidão. E um grande beijo, Irvênia querida. Amo muito você. A gente já colocou ela aí, ó. Minha linda, linda da alma. Eulália, eu queria te agradecer demais por estar conosco. E a gente recebeu até um recadinho que a Cora Coralina já dizia: a mulher tem a humanidade nas mãos, porque são elas que têm os primeiros contatos com os filhos. Para o casal Zonita e Jesus que mandou essa mensagem que a Divina acabou de me passar aqui. É uma gratidão, né, Divina? Ai, uma gratidão enorme, sabe, Eulália, em ver você estar aqui, uma paixão, vocês duas. E olha, Eulália, eu não sabia, né, que tinha acontecido isso já faz uma semana, né? Ah, Eulália, são as nossas missões, né? E a gente faz com muito carinho. Com certeza. Jesus abençoe vocês, esse evento maravilhoso. Minha irmã Irvênia, que Deus te inspire na sua sabedoria infinita. E um grande beijo no coração de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Até mais, minha querida Eulália, um abraço. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade.
Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.